Uma peça de roupa que não falta no guarda-roupa de uma mulher é o sutiã. Estudos contam que a versão mais antiga, o corpete, começou a ser usado na Grécia Antiga, há aproximadamente 4.500 anos. Nos dias de hoje, a gente pode escolher entre cores, modelos diferentes, mas além de serem bonitos na hora da compra, é preciso a gente levar em consideração o tamanho. Do seu seio, das costas. Hoje a consultora de moda Fran Galvão e o médico ortopedista Dr. Felipe Pires participam do nosso programa para nos ajudar a saber um pouco mais sobre esse item que não sai do nosso armário. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, meus amores. Tudo bem? Obrigada por nos receber. Eu que agradeço. Tudo bem, doutor? Boa tarde, Abi. Saudade de você, viu? As férias suas demorou bastante. Mas já demorou. voltei. Demorou. Demorou. Já voltei e adorei essa pauta. Porque eu acho que antes a gente tinha aquela coisa até de vergonha de comprar sutiã. Verdade. Né? Quando eu era mais novinha, eu tinha isso. Eu vou comprar um sutiã. Às vezes eu pedia pro meu pai ir comigo, minha mãe ir comigo. E a gente nunca acho que aprendeu a escolher direito, né? Porque hoje eu vejo, assim, tantas vezes eu vi a minha avó, por exemplo, chegar em casa e falar, não tô aguentando mais. E tirava o sutiã. Porque parecia que aquilo incomodava. Não é pra incomodar, né, Fran? É que, na verdade, o sutiã ele pode ser o bandido ou pode ser o mocinho, né? Vai depender realmente de como você escolhe, né? E o doutor tá aqui também para me ajudar nisso, tanto na questão da sua postura, da coluna, de ombros, como também do seu visual. Uma peça errada, ela pode destruir o seu visual e a sua coluna, né, doutor? Razão, Fran, é exatamente isso. E a gente, quando fala em sutiã, por exemplo, a nossa mania é você pegar a fitinha aqui e colocar lá em cima, porque você acha que vai ficar melhor assim. Isso atrapalha a articulação, por exemplo, doutor? Abi, a primeira orientação do sutiã é o seguinte. A gente tem que pensar duas coisas para pensar no sutiã. A primeira seria a relação do tórax. Tá. Então, quem sustenta os nossos seios, no caso da mulher, é pelo tórax que o sutiã tem que ficar prendendo ele. Nunca pela tira. Nunca pela Então, tira. essa é a primeira orientação. E o sutiã, ele tem que levar em conta o tórax da mulher e também o volume do seio. Então, é isso que é a orientação. Então, muitas pessoas pensam o seguinte, você pode ter, por exemplo, um tórax mais largo e um seio um pouquinho menor. Então, essa proporção é que vai fazer uma boa escolha do sutiã, não é, Fran? Exatamente. E aí, os sutiãs hoje, né, eu tô com um modelo aqui que ele existe há 22 anos no mercado, não estou falando da marca, mas sim do modelo, porque da forma que ele é construído, né? Então, essa sustentação que o doutor mencionou, a questão da lateral, né, doutor, mais larga, a alça também mais larguinha, porque a gente evita que crie aquele degrau, né, no ombro, porque o peso do seio, ele vai fazendo não só com que a mulher projete, né, o ombro para frente, e hoje a gente já tem muitos artifícios aí que nos ajudam a ficar realmente para frente, computador, celular, a gente não precisa do sutiã cooperando para isso, né? Então esse peso, ele além de trazer a postura para frente, ele vai deixar o seu look menos bonito, ele vai formar esse degrau no seu ombro, vai trazer dores, coluna, dores nos ombros. Então toda essa estrutura, né, eu até trouxe aqui alguns modelos, que foi o que o doutor mencionou. Essa base é muito importante, né, doutor? É exatamente isso, Fran. Então, olha só, esse modelo que você escolheu a dedo realmente é um modelo bem orientado por nós ortopedistas. Você tem um reforço no material, então tem alguns que são aqueles de rendinha, muito fininho. Isso, muito fininho. E é o que é interessante, se você tem um volume de seio um pouquinho maior, você geralmente tem que usar um tecido igual esse, mais reforçado, por exemplo. Junto com isso, olha que interessante, essa largura aqui, ó, ela precisa ser um pouquinho mais larga aqui. A gente vê alguns fininhos. A gente sabe que se ele for fininho, a pressão em cima dessa tira é maior. E automaticamente, o que acontece? Acaba sobrecarregando, forçando essa região do ombro. Fora que quando você tira, tá vermelho. Né? Marcado. Tem muitas mulheres que têm até a marca mesmo, O que as mulheres a gente quer de um modo geral? A gente quer uma estética bonita, mas a gente tem que lembrar da saúde também. Exatamente. E uma orientação é que não pensar só também no sutiã, e sim no alinhamento da pessoa. Então, o fortalecimento muscular, a gente está preparado para
suportar o seio com uma estabilização da coluna cervical, uma estabilização da musculatura do ombro, da coluna dorsal, da coluna lombar, para alinhar, manter a postura o quê? Alinhada e não arcar. Se a gente tem um seio um pouco mais volumoso, a gente faz o quê? A gente arca. Só que aí o pescoço, a gente não vai olhar para baixo, a gente vai olhar o quê? Para cima. E automaticamente força a cervical, o ombro tende a fazer isso, e aí começam as tendinites, as bursites, os torcicolos e as doenças ortopédicas. Uau, antes da gente falar um pouquinho mais sobre isso, que eu quero saber dos tamanhos, já tem perguntinha no WhatsApp. Vamos lá, Léo? Legal isso, essa mistura de pauta aí, viu? Muito bom, viu? Espero que vocês estejam gostando. Cláudia Bueno, grande Claudinha, boa tarde, equipe Santa Receita. Visto o manequim 48 e comprei recentemente um sutiã tipo cropped. Me senti confortável e com maior sustentação. Estou certa? Obrigado, Cláudia, pela pergunta. Beijo pra você, Claudinha. E aí, Fran? Então, o modelo cropped, ele tende a ser, né, aquele modelo que ele é um pouquinho mais largo aqui embaixo, né? Então, como o doutor falou, você acaba tendo uma sustentação maior aqui, te dando, né, arrumando até a postura, né? Lógico que só ser o modelo cropped não é só isso, né? A gente precisa avaliar e, com certeza, se ela está se sentindo bem, o tamanho da copa, né, do sutiã. Isso é muito importante. Se o seio ele encaixa, né, se não sobra nem falta. Então, se essa copa ela tá bem colocada, e a alça, né? Eu acho que concordamos, né, que a alça é muito importante. A gente gosta às vezes para fazer um charme, alguma coisa assim, uma alça mais fininha, uma peça mais delicada, mas para o dia a dia é muito importante a gente pensar, levar em consideração essa alça. E aí a pergunta que não quer calar, bojo. Eu sempre devo usar o bojo? Não. Como funciona? Então, o bojo, na verdade, ele é mais uma questão estética, né, doutor? Não sei se tem alguma relação com a questão... Ele pode, lógico, aumentar o peso, né? Mas hoje é muito mais uma questão da gente... Você querer aquele volume extra, porém, é preciso se atentar que existe bojos que não dão volume, eles apenas posicionam, apenas modelam muito bem o seio, né? Mas ele é um peso extra. Né? Então, uma mulher que já tem o seio mais farto, algo, né, maior ali, que já sofre com essa dor nas costas, o recomendado é realmente procurar uma copa de sutiã que encaixe muito bem para que ela não precise colocar mais esse volume. E é isso mesmo, Abi. E uma outra orientação é que o nosso corpo ele é inteligente. Sim. Então, você colocou um sutiã, por exemplo, sentiu o incômodo, ele não vai ajustar. Então, o ideal é que na hora que você experimente, se sentiu confortável, ótimo. Isso vale para tudo, vale, por exemplo, um calçado. Colocou o calçado e ele está apertado, ele vai amaciar. Isso não vai acontecer, demora muito para o tecido fazer, para ele liberar esse tipo de orientação. Então, o conforto ele é importante, aliado à estética. Só que é importante que a gente já, desde o momento que coloque a peça, já sinta confortável. E não que espere ela amaciar, largar, que aí acaba ocasionando alguns problemas, por exemplo. E hoje a gente tem visto muito, porque a gente sabe que os homens têm o negócio da gravata, né, ou do colarinho e tal. E as mulheres hoje, bem o que o doutor falou e você também, eu, por exemplo, tenho umas costas grandes, mas nem sempre o seio também é. É sob medida, isso é importante a gente saber. Como é que a gente mede para a gente saber qual que é o sutiã correto? Normalmente, né, eles têm, você pode... né, medir aqui a questão de costas, então aumentar ou diminuir, porque a gente tem aqui o fecho, que né, ajuda nisso, mas é muito importante entender o tamanho da copa do sutiã, que é ele que vai abraçar, ele que vai acomodar ali o seu seio, né? E também, lógico, quanto maior a copa, maior a gente vai ter em bons sutiãs essa estrutura lateral que vai ajudar a distribuir, né, o peso em toda a sua parte, aqui da parte superior. Então é muito importante a copa, né? É isso mesmo. Olha só que interessante, Abi. Então a gente sabe que o sutiã ele é medido, por exemplo, 42, 44 é o tamanho do tórax da mulher. Junto com isso tem a copa, a taça, é o volume do seio. E aí que a gente precisa ver se essa proporção está alinhada ou não. Por exemplo, as mulheres nadadoras. A gente sabe que o seio da mulher ele é composto muito de gordura. Então, o dia que a mulher emagrece, por exemplo, a tendência do seio é o quê? É diminuir. Então, muitas vezes você pode achar que um 42 você tem
na largura do tórax, mas o seio acabou não acompanhando. Não acompanhando. E aí ele diminui um pouquinho. Então, essa proporção que é interessante. Por isso que tem as tirinhas laterais. Para você apertar e alinhar. E, inclusive, nas lojas é possível encontrar até o extra, para que você aumente isso. Né? Porque algumas mulheres, como o doutor falou, uma mulher nadadora acaba tendo um desenvolvimento maior de costas. É isso mesmo. Perfeito. Boa. E a gente tem também os topinhos, né? Que as mulheres estão usando muito também. Quem pode usar? Geralmente quem tem seios menores, o que a gente pode dizer sobre isso? Ou não? Ou é indiferente? Abi, o top é muito interessante, por exemplo, quando a mulher vai fazer, por exemplo, uma atividade física. Sim, doutor, ainda mais tem gente que corre, por exemplo. Intercalar. Os top, ele é um adereço utilizado junto com o sutiã, muitas vezes. Você põe o sutiã e aí você estabiliza o seio com um top junto. Então é muito orientado. Aí acaba que essa sobrecarga e a sustentação acaba sendo maior e melhor. Ou até um top desse por baixo do seu top de corrida, né? Porque ele é em cotton, então é confortável, em contato com a pele, né? Na questão do suor ali. Então ele ajuda você a sustentar ainda mais, que muitas vezes o top de corrida não tem todo o recorte, todo esse preparo, né? Porque cada costura dentro de um sutiã, ele é posicionado estrategicamente, ele tem ali uma função. Boa. E ele também, você acaba ficando até machucada e às vezes assado, por exemplo, que assa o corpo. Exatamente. Né? E o tecido também importa. A gente vê que esse tecido que a Fran escolheu aí a dedo, realmente são tecidos que realmente ele vai unir com a pele, né? Então automaticamente a gente não vai esfolar tanto, esfoliar tanto a pele, e isso vai ajudar bastante no dia a dia ou mesmo numa prática de atividade esportiva, física. É muito importante, né, a gente prestar atenção nessa escolha, porque é a peça que mais tem contato com o nosso corpo, né? E é aquela que a gente vai colocar todos os dias. Você vai mudar o seu look, né, mas o seu sutiã, ele vai estar ali. Então é muito importante. E é ele que realmente tem o contato com a nossa pele. Boa. Tem mais perguntinha de WhatsApp? Temos duas perguntas, uma no WhatsApp e uma no Instagram também. Vamos começar pelo Instagram. Enquanto ao aro, o que o doutor recomenda? Obrigado, Rosângela, pela pergunta. Vou passar para a Fran. Aro. Aro é para a Fran. Vamos lá. Viu? Vamos ver. O aro também é muito uma questão de estética. Né? Então, por exemplo, eu peguei esse modelo que ele tem o aro, ele vai encaixar por baixo do seio e vai levantar. Tá. Né? Então ele dá aquele up que a mulherada gosta, né? Sem criar volume. Porque neste caso, por exemplo, ele não tem o bojo. Né? A gente tem outras peças, por exemplo, aonde eu tenho o bojo e o aro. E aí eu tenho, além dele levantar, ele ainda proporciona volume. Né? Então ele é está muito relacionado ao gosto. Né? Eu, particularmente, eu gosto do aro, eu me sinto confortável, acho que eu tenho uma maior segurança com ele. Mas é muito da gente entender, né, como que a pessoa, como que a mulher, ela se identifica. Tem muitas clientes minhas que não querem aro, não querem bojo, querem aquele sutiã bem topinho mesmo, porque é onde encontram o conforto. Então isso é realmente uma escolha muito pessoal. Boa. A gente tem mais uma perguntinha. Mais uma perguntinha, temos sim, do WhatsApp, da Rita de Cássia, de Natal. Boa tarde, minha mãe de 97 anos tem 1,50 e pesa 80 quilos. Ela usa tamanho 56, mas não consigo encontrar para venda. Ela está usando um sutiã 54 e sofre muito com o peso. O que fazer? Obrigado, Rita, pela pergunta. E aí? Uma pergunta, então. É preciso buscar realmente por marcas, porque isso hoje eu acho que até é um favor das marcas para a sociedade, porque a gente precisa ter, a gente é muito múltiplo, né? Nós somos muito diferentes. Quando fala de mulher, então, nossa pluralidade é grande. Então eu trouxe, né, hoje a meia de seda, porque realmente eles trabalham do 42 ao 58. E com toda essa modelagem, né? Então, antigamente, por exemplo, a gente até encontrava modelos como esse em tamanhos maiores. Né? Mesmo. E aí, você quer um sutiã mais bonitinho, né? Que às vezes eu lembro você muito, fala, às vezes só tem essa cor. Nossa, só tem essa cor. Me lembra o sutiã da minha avó, né? Tem toda aquela coisa. Então, hoje, eles fazem, por exemplo, modelos como esse. Como eu falei, está há 22 anos este modelo de sutiã. Entra coleção, sai coleção e não sai das prateleiras, porque realmente é um queridinho, né? E faz em várias cores. Então, assim, existem marcas e eu acho que
é procurar realmente por elas, né? A gente tem uma indicação aqui, mas com certeza tem outras no mercado, aonde vão atender aí toda essa nossa pluralidade que somos e que temos, né? Exatamente. Porque às vezes só colocar o que aumenta não vai adiantar. Não vai adiantar, porque muitas vezes, né, ela está usando o 54, precisando de um 56. O problema estará também não só nas costas, mas, de novo, na copa. E aí vai ficar faltando sustentação ali, né, doutor? E aí é uma outra orientação. A sustentação, gente, não é só com o sutiã. Sim. Então, assim, o fortalecimento muscular, o alinhamento da sua coluna de forma geral, a estabilização do pescoço, do ombro. A gente sabe, por exemplo, que o ombro que eu trouxe aqui é o local que mais tem tendinites, as bursites aparecem mais no ombro. Então a gente olha a tendinite bursite e lembra do ombro. Que o ombro faz muitos movimentos. A gente fica o tempo todo, o chefe Léo acabou de falar aí, tá com uma tendinite no punho, no ombro, de tanto movimento que faz, repetitivo. Então, assim, é importante a gente entender que o sutiã, ele é importante, mas mais importante é a estabilização da coluna cervical e não colocar no coitado do sutiã toda uma dor no pescoço, toda uma dor no tórax, enfim. Boa, doutor. Tem mais perguntinhas. Mais perguntas bombando, vocês são demais. Vamos ver aqui, ó. Raquel Almeida de Salvador. Boa. Um sutiã sem alça tem alguma contraindicação? Muito obrigado, Raquel, pela pergunta. Maravilhosa pergunta, Raquel. E aí? Doutor, quer? Olha só, na verdade não tem. Como a gente conversou, como a estabilização do sutiã ela é no tórax, a gente consegue sim utilizar, por exemplo, um sutiã sem a alcinha e a gente vai conseguir esse alinhamento, a sustentação do seio, do seio da mulher, por exemplo, sem nenhum problema. Mas vou te falar, doutor, postura. Muito Toda a diferença. importante. Porque senão você vai continuar sentindo que não está segura, né? E se você se curvar, não vai estar mesmo, vai estragar sua roupa, né? Mas aí tem alguns detalhes na pé, sabe, que eu acho que é bem importante. Estou tirando a alça desse, que legal. esse é um modelo que vem com alça, mas a gente pode tirar. Então, de novo, toda a construção dele, né? Ela tem essa base muito reforçada. O desenho da taça, ele encaixa direitinho no seio. Então, é um sutiã que você pode pular. Que ele vai Que ele segurar, está ele tá seguro. E, de novo, comprado no tamanho correto. Né? Ele não pode nem estar muito largo, nem muito solto. Então, a hora que você experimentar ele encaixar, né? Essa lateral, olha o É isso que eu ia tamanho falar. dessa A lateral. lateral tá excelente. Então, ou seja, toda a sustentação que, porventura, você espera da alça, você coloca ela aqui. Porque é Boa. aqui que realmente está o segredo. E até Isso ajuda na mesmo. postura, né, Com doutora? A certeza. ficar muito O mais alinhamento, alinhada. dá para perceber que esse que você escolheu aqui realmente, ó, então não precisou ter nenhuma tira e ele realmente, olha a largura disso. E o seio da mulher ele vai encaixar certinho nessa região, né? Que é a região que está própria para isso. E você vê que o tecido é diferente, então é para o seio da mulher ficar nessa localização. E aí é um pouquinho da pessoa colocar e sentir esse conforto. Exatamente. E aí sentiu que está um pouquinho diferente, aí procurar de repente uma outra opção dentre vários tipos que tem aí, não é? Boa. E esse, além, né, da lateral, ele vem com a alça, que o Fica tamanho dois em um. dela também É mais grossinho. é mais grossinho. Boa. O grossinho é bom porque quando ele é fino, a pressão, então, na verdade na física, por exemplo, pressão é igual a força sobre área. Só passando essa orientação. Então, se ele é fininho, a pressão em cima do ponto é maior. E aí automaticamente acaba machucando um pouquinho. Então, quanto mais ele for larguinho, a pressão distribui o peso e automaticamente sobrecarrega menos e inflama menos. Boa. Tá chegando muita pergunta, mas a gente vai fazer mais uma, pode? Mais uma. Mais uma. Mais uma, hein? Só uma. Vamos lá. Thaís de São Paulo. Boa tarde, Abi e Léo. Gostaria de saber se é prejudicial dormir com sutiã. Ótima pergunta, Thaís. Muito E obrigado. aí? Olha, ótimo. Eu ia perguntar isso, doutora. Ótima Olha, pergunta. é interessante que o nosso corpo, ele é um pouquinho assim, digamos assim, ele é poupador. Então assim, se a gente se preocupa só em sustentar ele pelo sutiã, a musculatura não fortalece. Deixa eu ver se eu te expliquei certinho. Então assim, vou dar um outro exemplo. Se a mulher dorme de sutiã, acorda de sutiã, o próprio corpo dela não vai sentir necessidade de fortalecer a musculatura dela para alinhar.
E aí ela fica dependente do sutiã. Porque o corpo ficou preguiçoso. Porque o corpo ficou preguiçoso, seria isso. Então ele é poupador, ele não quer fazer esforço. Então automaticamente a orientação é que realmente durante o sono se tire sutiã e que durma sem o sutiã, justamente para ter um período com que o próprio corpo estabilize a musculatura sem precisar ficar usando o tempo todo uma órtese no seio, que no caso seria o próprio sutiã. Eu adorei. Chegaram muitas perguntas, é isso, Dê? Oh, que maravilha! Então, eu vou falar, a gente acertou na pauta, eu acho que as mulheres todas devem estar com várias dúvidas, a gente volta a falar mais sobre isso, eu adorei a pauta. Sejam sempre muito bem-vindos à nossa casa, estar viu? aqui com vocês. Eu vou aproveitar e vou falar para você segui-los aqui, ó, @doutordr.felipepires, o site doutorfelipepires.com.br, a gente também tem o da Fran, @fran.galvão, e esses sutiãs são da Meia de Seda, @meia de seda, tá aparecendo para você tudo aí na tela. Adorei.